o João, o Mateus, né, mais conhecido como Mui, e o Heron estiveram à frente desse trabalho, e principalmente aqueles que fizeram o curso de Ministérios de Esporte, o Ceflau, que foi o Jônio, o Heron e o Mui, estiveram durante uma semana se capacitando lá em Maceió, e estão hoje sendo multiplicadores da visão do Ministério Esportivo na igreja, tá certo? Então, se você é atleta, desde um atleta profissional até o atleta de bola de gude, tá certo? Você é convidado a estar conosco aqui, tá bom? Então, à noite, nós teremos uma pequena palavra dessa equipe e algumas fotos para vocês verem como é que foi o trabalho ontem, tá bom? Então, se preparem, e se Deus lhe deu esse desejo de compartilhar do amor dele através de estratégias que estão sobre a terra e que devem ser aproveitadas como o esporte, você é convidado a estar conosco nesses dias, tá bom? Uma outra coisa é lembrar do nosso retiro de casais. Então, as inscrições estão se encerrando. Eu queria lembrar a você a necessidade do investimento nas famílias, nos casais. Isso é fundamental. Temos outros grupos fundamentais na igreja que estamos sonhando a cada dia em implementar capacitações e cuidado, tá? O grupo de juniores, de crianças da igreja, os adolescentes e jovens. Tivemos o primeiro retiro 2019 há um mês. Estamos com o grupo de singles, que eu tenho prometido a algumas pessoas que nós vamos trabalhar com o grupo de singles esse ano ainda, de forma muito intensa, tá certo? Pedindo a Deus sabedoria para saber como ajustar esse grupo de singles. Então, tem muita coisa. As famílias, em representando essas famílias, os casais, terão a oportunidade de serem capacitados agora no mês de agosto, de 23 a 25. Tá certo? Além desse nosso encontro, nós temos os grupos de casados para sempre, que estão ativos na igreja. Graças a Deus, hoje, 2 grupos ativos sendo preparados, sendo tratados. E como é bom, ontem, na sexta-feira, foi o do Edson Reni, não é isso? Ontem foi o nosso. Então, um grupo maravilhoso, né? Edson e Reni tem experimentado coisas também maravilhosas no grupo deles. Então, aqueles casais que estão participando das ferramentas que Deus tem disposto para nós, estão percebendo como tem sido uma bênção. Então, invista no seu casamento, tá certo? Porque famílias fortes fazem igrejas fortes, tá certo? E todos os outros grupos da igreja, assim como eu disse, adolescentes, crianças, jovens e singles, homens da igreja, homens batistas também, estão se reunindo na classe agora de manhã. Todos vocês, nós temos sonhado, pedindo a Deus sabedoria. Nós temos que ter equilíbrio, temos que ter muitas vezes paciência também, para aos poucos implementar aquilo que Deus tem colocado no coração. Mas entendam que é algo que está latente em nosso coração. Existe uma necessidade que eu sei que está surgindo no meio de cada um desses grupos, e existe um desejo muito grande de nós podermos suprir essa necessidade com a misericórdia e a graça de Deus. Mas a gente precisa estudar, a gente precisa estruturar, precisamos capacitar líderes para isso, não é? Então isso leva um pouco de tempo, tá certo? Mas eu creio que até o final desse ano vocês vão ver muita coisa acontecendo. Graças a Deus por isso. Então, louva o Senhor. Então, casais, de 23 a 25 de agosto, estaremos ali no Hotel Orange, em Itamaracá. Pastor Marcelo França vai estar ministrando para nós. A Igreja Batista Zona Sul, em Natal, vai estar aqui compartilhando o que Deus tem colocado no coração dele também a respeito dos casais. Então procurem a equipe de casais que está responsável pelas inscrições. Nós temos aqui a Juliana e temos a Luciana também, estão as duas ali, ó. Lu está até com a camisa, uma do ano retrasado, né, do nosso retiro, Casados e Felizes, e Juliana, que está aqui também conosco, cantando aqui na frente. Então, Deus seja louvado, procure as duas e tenha informações. Se você
tem acesso à internet, você pode colocar também o endereço eletrônico da igreja, www.pibem de Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio, .org.br. Lá vai ter um link lá em notícias, procure retiro de casais e você vai ver o nosso rema, você vai ver lá todas as informações também necessárias, tá certo? Para que você esteja conosco. Queridos, eu quero convidar minha irmã Rosália, vem cá por favor, filha. Hoje nós estamos encerrando o mês de educação cristã e nessa manhã eu quero a alegria de passar a palavra à irmã Rosália. Ela vai apresentar, ela como nossa educadora religiosa, ela vai apresentar a nossa palestrante hoje, alguém que ela tem bastante intimidade para apresentar a igreja, e nós vamos ter uma palavra do Senhor hoje. Eu creio verdadeiramente nisso, tá certo? E eu gostaria de pedir a atenção de cada irmão, o cuidado para o que Deus tem para falar ao seu coração. Você também das mídias sociais, escute verdadeiramente o que Deus tem para falar para você através da nossa irmã e ministra. Irmã Rosália, você pode fazer essa apresentação? Graça e paz, amados. É com muita alegria que eu convido desde já, não é, a nossa professora Kelly Alcântara, já muito conhecida da igreja. Ela vai chegando, eu vou falando, tá? Já foi membro da nossa igreja na adolescência. Atualmente a professora Kelly é professora do SEC, é educadora da Igreja Batista da Concórdia, não é? Ela é educadora cristã de lá. E ela também já nos ajudou muito na capacitação da EBD. É nosso primeiro workshop feito lá no SEC. Nós a convidamos e é uma pessoa que eu tenho muito respeito e muito carinho, não é? Por causa do seu empenho, do seu amor com que ela pegou, não é? Isso que Deus colocou na mão dela, a área de educação. E nós não poderíamos encerrar esse mês, não é, sem a presença da professora Kelly entre nós, que eu tenho muita alegria mais uma vez. Então, nós, neste momento, passamos a palavra para ela, tá bom? Com muita alegria, dizendo mais uma vez que nós gostamos muito de tê-la aqui entre nós. E teremos outras oportunidades. Graça e paz, igreja. Sou muito feliz por ter tido esse convite, né? Eu estive aqui até os meus 15 anos, né? Passei um bom tempo, inclusive a minha festa de 15 anos foi nessa igreja. Eu e das minhas irmãs. Então, nós somos 7 e nós passamos um bom tempo da nossa adolescência aqui, né? Até quando começaram todas essas construções da Sudene e ficou inviável nós virmos do nosso bairro para cá. E foi quando a gente precisou sair. Mas eu estou aqui acompanhada do meu esposo, Gesiel. Ele está lá atrás. Eu peço para ele ficar em pé, né? Porque a luz assim de frente não dá para eu ver muito as pessoas, não. Diácono da nossa igreja também, o servo de Deus, que tem feito um grande ministério ali, né? Muitas pessoas conheço, algumas já me cumprimentaram e fico feliz por estar com os irmãos. Mas o tempo é curto e a gente precisa falar um pouco sobre educação. Como eu estou fechando o mês da educação cristã, sou feliz porque eu sou a pessoa que vai fazer esse fechamento. Quantos, eu espero que todos aqui conheçam o SEC e o CIEM, ou já ouviram falar, ou já entraram no site. Estou ali como coordenadora acadêmica, atualmente, convidada pela diretora Solange, que também já esteve aqui, não é? E tenho trabalhado junto com ela para a formação de vocacionados, instrumentalizando-os para a realização da obra do Senhor. Mas quando a gente pensa em educação, a gente pensa só que vai estudar no SEC ou no seminário. Não, a gente pode fazer educação cristã na igreja e deve fazê-lo. Agora, nós estamos ali porque nós cremos que nós podemos aperfeiçoar aqueles que querem realizar um trabalho com mais ferramentas para poder realizar na igreja local ou indo para os campos missionários, como Jesus ensinou. Então, ali no SEC e no CIEM, pelo menos no SEC, onde eu trabalho, ali nós temos cursos para todos os tipos de
ministérios, né? O pastor falou agora sobre o ministério esportivo. Nós temos um curso para aperfeiçoamento no ministério esportivo com vistas à evangelização. Quando a gente tem adolescentes e jovens no bairro, nós temos um trabalho lá. Um outro curso que a gente trabalha lá, que dessas últimas pesquisas que eu tenho feito, diz que no ano de 2023, nós teremos mais pessoas idosas do que nascidos no mundo. Então, o mundo vai envelhecer. E nós temos pessoas na boa idade, formadas, capacitadas, ou esperando que nós trabalhemos com eles, porque eles serão aqueles que farão um grande trabalho com a igreja. E nós teremos esse grande grupo de pessoas que estão ao nosso redor e precisam também ser atingidos. Nós temos um curso para trabalhar com esse grupo de pessoas. Mas nós vamos começar a falar para vocês, pensando nesse contexto do que eu posso fazer, do que você pode fazer, do que você pode se aperfeiçoar, olhando para o livro de Lucas. Nós pedimos aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Lucas. E no livro de Lucas, no capítulo 4, e no versículo 18 e 19... nós temos aí o objetivo pelo qual Jesus faz o seu ministério. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigada pela oportunidade de podermos pensar naquilo que Jesus está nos dizendo para fazermos. Que o Senhor possa colocar no nosso coração aquele ministério que o Senhor quer que eu me envolva ou que faça aqui neste local, nesta comunidade. Que o Senhor possa nos abençoar com aquilo que viemos trazer aqui do teu coração para esta igreja. Em nome de Jesus. Amém. Se eu perguntasse a vocês hoje o que é educação cristã, talvez a maioria das pessoas pense logo assim: escola bíblica dominical. Certamente todo mundo, quando eu ando e pergunto: o que você acha que é educação cristã na sua igreja? Escola bíblica dominical. Mas a gente precisa pensar que a educação cristã está para além da escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é uma das ferramentas que nós temos para realizar a educação cristã. A educação cristã começa na sua casa. A família é o primeiro veículo da educação cristã. A família tem um grande compromisso de ensinar as primeiras e as sagradas letras aos nossos filhos. Mas quando Jesus diz para mim, nesse versículo, que o ministério é evangelizar, proclamar, libertar, recuperar, veja quantos verbos estão aí dizendo para mim o que eu preciso trabalhar. Eu penso e eu tenho visto que nós, enquanto família, olhamos para os nossos filhos e dizemos assim: meu filho, quando você crescer, você vai ser médico, engenheiro, técnico de informática ou na área de TI ou qualquer outra coisa. Mas a gente não pensa que ele vai ser um evangelista, um músico, uma pessoa que trabalha com terceira idade, com crianças. Nosso foco está para a vida formal. O nosso investimento nele está para a vida formal. E quando eu penso que educação cristã, o que Jesus me disse, que eu preciso ensinar ele a evangelizar, a ele a pregar, a ele aprender sobre as sagradas letras, ele ter misericórdia com aquelas pessoas que estão ali ao seu redor, eu preciso olhar para um outro investimento diferenciado.
E é isso que a Igreja de Cristo precisa estar alerta. Neste século que nós vivemos, onde o secularismo impera, onde a falta de tempo está presente, nós precisamos olhar para a igreja, para as pessoas que estão ao nosso redor e as que estão fora dos arraiais da igreja, o que nós precisamos fazer para que essas pessoas, ou a nossa igreja e os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, precisam entender a missão que Jesus deixou para que a igreja continue realizando a sua obra. E a gente só pode fazer isso através da educação cristã. Não há outro trabalho que não seja através da educação cristã. E quando a gente pensa em educação cristã, a gente pode pensar lá no texto de Deuteronômio 6, que a gente não vai ler porque o tempo passa. Deuteronômio 6 vai dizer para a gente que o lugar onde eu preciso fazer educação é na casa, né? 6 de 1 a 8, quem quiser abrir a sua Bíblia. E ele diz assim: você precisa inculcar na mente do seu filho as verdades da palavra do Senhor. Eu não sei qual é o seu tempo que você tem tido para fazer esse inculcamento. O que é inculcar? É falar mesmo, é repetir. Quem já viu criança não repetir um desenho animado? Quantas vezes ele vai assistir? Até decorar as passadas, as falas e os gestos. Quantas vezes nós fazemos isso em relação às histórias da Bíblia, o contexto que ele traz, o que aquilo levou aqueles personagens a fazer isto ou aquilo, por que que Deus abençoou, ou às vezes a pessoa fez uma coisa que não deveria fazer e houve lá a mão do Senhor sobre aquela pessoa, aquele personagem, o que é que aquilo implica na minha vida hoje, o que é que nós estamos vivendo hoje com coisas semelhantes. Nós dificilmente ou deixamos, não porque nós não queiramos, mas porque o tempo parece que ficou mais curto. O trabalho, a escola, as coisas do dia a dia têm tirado de mim o que é de maior valor, que é o ensino da palavra de Deus. Mas tu falas sentado, falas andando, falas ao deitar, falas ao levantar. Amarra até na mão deles. Faz os versículos bíblicos. Bota lá nas paredes. Bota na geladeira. Quando a gente vai alfabetizar a criança, a gente bota a palavra em tudo que é parede, né? A gente sai colocando para que ele aprenda, né? A Coca-Cola está aí, a maisena está aí, os rótulos estão aí. Ele até lê. Olha lá, mãe. Mas ele às vezes nem sabe o que é aquilo, mas ele sabe qual é. Porque foi inculcado. A TV, a mídia faz esse trabalho muito de ensinar por repetição e por não deixar nenhum segundo a criança nem pensar. A gente nem pensa. Nós somos até levados pela mídia, né? Quem aqui nunca comprou um multiprocessador por estímulo da mídia e hoje só usa a faca para cortar os legumes? Eu sei disso porque já passei por essa experiência. Então, ninguém quer lavar todas aqueles aparelhos todos, né? A gente chega lá e diz, vamos lá, usa só a faca. E corta, né? Nós fomos estimulados por aquilo. Ficou inculcado na nossa mente. A palavra do Senhor diz que nós precisamos inculcar. Nós precisamos fazer essa experiência do ensino. Nós estamos sendo engolidos pela TV, pelo tablet, pelo celular. Crianças de 1 ano, menos de 1 ano, já sabem operar as mídias, né? É o jovem do novo século, é a criança do novo século. Mas como fazer isso? O que a gente precisa ensinar na igreja? Quais são os conteúdos? Como é a forma? Como é a metodologia? Como a gente pode fazer todas essas coisas acontecerem? Na Bíblia, né, nós precisamos entender o que Jesus disse lá. No livro de Lucas, eu preciso ensinar a evangelizar, a proclamar, libertar, a recuperar. Isso repassa por desenvolvimento de dons e talentos que a gente sempre faz na igreja. O pastor geralmente faz estudo dos dons, levanta os dons, e aí entra o aperfeiçoamento das habilidades e competências, e isso é um processo. Educação passa pelo estudo, pelo desenvolvimento de dons, e vou fazer a prática desses dons.
mas eu não preciso crescer para praticar. Eu fiquei muito feliz quando vi, não sei o nome da junior ou adolescentezinha que estava aqui, tocando bateria. Ela está desenvolvendo as habilidades dos seus dons musicais. Eu já soube que ela é a menina dos muitos instrumentos. Não só toca a bateria, mas toca a flauta e toca outro instrumento. Mas isso é um investimento que está sendo feito na vida delas. Ela se encontrou com aquela habilidade. O outro gosta de pesquisar, de estudar, de usar a mídia, mas que todas as habilidades e competências devem ser encaminhadas para o fim daquele que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A consciência de quem é Jesus, a consciência do que Ele fez por mim, a consciência do porquê que eu me envolvo com as coisas do Senhor, está para além de qualquer outra coisa ou formação. A formação vai ser o meio, a formação vai ser o instrumento, a formação vai ser aquele plus que vai me dar, porque eu conheço Jesus. Se o seu filho não conhecer Jesus, quando ele chegar na juventude, ele vai usar os dons e talentos que recebeu para outros fins e outras causas. Não estou dizendo com isso que a gente não vai trabalhar, não é? A gente vai trabalhar, mas a gente vai ser um missionário no lugar onde a gente está. Eu posso ser um missionário na minha escola, eu posso ser lá no hospital, eu posso ser lá na engenharia, eu posso ser lá na agricultura, eu posso ser onde for, mas eu conheço a Jesus. A diferença está na educação cristã. Então, nesse mês que nós estamos encerrando a educação cristã, nós sabemos que eu olho para os bancos, eu sempre digo que os vocacionados estão sentados exatamente aí. Cada um de vocês tem uma vocação e para a qual o Senhor chamou, o Senhor pode estar direcionando o seu ministério. Às vezes vai ser para o Ministério do Louvor. Eu vi aqui, tem um grande, várias pessoas no curso, ou exercitando os instrumentos diversos aqui. Mas às vezes eu gosto de missões, eu gosto de missionários, eu gosto de estudar missões, saber para onde vai a oferta missionária. Para onde vai a sua oferta missionária? Para onde vai quando você deposita no gasofilácio, que a igreja encaminha para o plano cooperativo? Como é que chega lá em missões nacionais, mundiais, estaduais? Como é que faz esse percurso? Não é só porque eu ofertei, mas entender a diferença que vai fazer no mundo manter um missionário. A diferença que vai fazer no mundo a minha oferta. Como lá, quando a gente tem aqui, é uma igreja que está muito dentro da mídia e conhece, tem divulgação, o que acontece nos campos fora do Brasil, o que acontece no interior do estado de Pernambuco, quanta gente precisando, quantos pastores precisando de apoio para realizar a obra missionária, que Deus nos chamou para aquele ministério, que eu não fui convocada para ir, mas sou convocada para me sentir envolvida com aquilo. Então, ser um promotor de missões faz toda a diferença na igreja. Trabalhar com idosos, servir na administração, no cuidado com o templo, tudo isso é vocação, tudo isso é trabalho missionário, é trabalho para o reino de Deus. Ser um educador, ser pastor, trabalhar nas organizações missionárias, tudo isso faz diferença. E a gente, quando entende a diferença da expansão do reino de Deus, a gente consegue enxergar como eu devo estar ofertando, me preparando, fazendo do que Deus me deu, o que eu posso fazer para a expansão do reino de Deus. Há um poder muito maior que nos comissiona para esse exercício, é o ID de Jesus. Se eu e você não conseguirmos enxergar o grande ministério para o qual Ele veio, isso nada vale, isso não tem importa, isso não vai fazer diferença na tua vida. Mas quando eu entendo esse grande ministério, eu entendo que a nova geração conhecerá esse grande ministério. E o nosso legado ficará ou passará de geração em geração. Porque é para isso que nós estamos aqui, para não deixar essa semente morrer. Não importa se tenha 2, 3, 4 ou 5, 10 pessoas na igreja. Importa é o que o Senhor estar aqui e faz
o grande ministério do ensino. Então, quando eu falei do SEC e do CIEM, é porque nós, através desse ministério de formação de obreiros, nós podemos ajudar as igrejas. E a oferta que a gente envia nesse dia da educação cristã, ela vai abençoar pessoas que muitas vezes estão lá e não tem como manter o seu curso. Deus chamou, mas a gente aprende na palavra que o Deus que convoca é o Deus que mantém. Não é verdade? A gente sabe disso. E eu quero dizer a vocês que uns 70% ou mais dos que estão lá no SEC são mantidos por ofertas. Pela oferta que você entrega, pela oferta que chega até lá. São parcerias que nós temos com muita gente, porque chega lá e diz assim, eu quero fazer missões, eu quero ir para a África, eu quero ir para uma igreja no interior, eu quero aperfeiçoar na minha igreja. Eu não tenho como fazer. Igrejas pequenas não têm como manter. Esta oferta que nós entregamos, ela vai dar suporte para aquele vocacionado se preparar e servir ao Senhor aonde ele está sendo direcionado por Deus. Então, quando você pensar em oferta, neste momento, para a educação cristã, pense nos vocacionados que precisam do seu apoio. Quando você pensar em outras ofertas, se for para missões, pense nos missionários que já foram vocacionados, que agora estão sendo mantidos por nós. Ele passou pelo SEC, pelo CIEM. Tem muita gente que já foi. Ana Maria Monteiro é uma missionária, né, que todo mundo conhece. Foi aluna do SEC. Está ainda atuando e de vez em quando ela está lá no SEC nos apoiando. Ela é uma pessoa que também tem uma bolsa que mantém um cessista ou um seminarista, que hoje tem um curso para os homens e mulheres, mas ela está ali nos apoiando. Ela recebeu e agora ela faz. E a gente pode fazer esse trabalho porque não é para mim nem é para você, é para a glória de Deus, era para a expansão do Evangelho de Cristo. Então, educação cristã não é só uma instrução, é socialização da prática da fé cristã, como também é desenvolvimento pessoal, e nos leva a aprender a história, a antiga, a presente, para a gente olhar para o nosso futuro. É desenvolver as habilidades para a prática da fé cristã. É refletir sobre essa história, vivendo conscientes da verdade. É suprir as sensibilidades para conviver como comunidade de fé, como forma de aprender o que significa ser cristão. Senão a gente não vai ser cristão. Que Deus possa, então, nos abençoar e nós possamos continuar o ministério de servir ao Senhor através dos nossos dons e talentos para o Mestre. Amém?